Na semana passada, estive participando de um congresso teológico e uma parte da tarde que a gente esteve livre, Deus trouxe um versículo à minha mente, lembrando da finalidade para a qual existe a teologia e o centro do nosso ministério, né? E eu queria compartilhar com você esse texto de João 13, algumas reflexões sobre ele. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois vamos dar uma olhada no outro texto, mas essa parte principalmente me chamou a atenção, porque foram tantas considerações que foram feitas lá, tantas palavras dadas, e eu fiquei pensando sobre a nossa finalidade do ministério. E Deus me trouxe isso à memória. Amando-os, amou-os até o fim. E eu queria deixar isso muito pontual para você e eu, nesta manhã, como um convite para todos nós sobre as situações nas quais enfrentamos. Que amando nós temos que amar até o fim. Porque é tão fácil nós deixarmos de amar. É tão fácil você ser atraído por tantas outras coisas que não são a essência, o centro do Evangelho. E a gente reflete sobre considerações sobre a igreja evangélica, e muitas vezes alguns até ultrapassam o limite, parece que proposto por Deus, e colocam-se como julgadores, parece que oniscientes da igreja brasileira, e dizem: o problema da igreja evangélica brasileira é. O problema da igreja evangélica brasileira é. E tantas outras questões, tantas outras causas, mas me parece que é simplesmente uma evidência cada vez mais próxima daquilo que Jesus diz em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfria. A gente chega num tempo onde a proliferação da inimizade e o sufocamento do amor cada vez é mais evidente. Por isso, a minha proposta, o meu convite para você esta manhã, é nós pensarmos naquilo que Jesus diz, naquilo que João registra, que Jesus diz, que quando Jesus amou os seus até o fim. Que você e eu amemos até o fim. Mas como você e eu podemos fazer? Incrustar esse amor em nós até o fim. O texto, ele inicia dizendo que Jesus amou até o fim, faz a cerimônia do lava pés com os discípulos, lava os pés do espontâneo Pedro, que vira para ele e fala: Jesus, não precisa lavar meus pés, Pedro, se eu lavar os seus pés, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então não lava só os pés, lava a cabeça. Né? Pedro era um barato, né? Era uma figura, ele sempre era mais bem chanel, né? E aí Jesus diz: não, Pedro, tá bom aqui. Então lava os pés aos seus discípulos, e depois do versículo de número 17, ele traz uma consideração muito interessante que nos ajuda a entender questões sobre o amor. Ele diz: olha, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E ao inaugural que nós tivemos nesse período, quem teve a possibilidade de vir, lembra que o pastor Leandro enfatizou 3 dimensões que devem estar presentes em nós: a dimensão do ser, do fazer e do saber, que estão muito nítidas nesse texto. E se tratando de amor, essas 3 dimensões têm que caminhar juntas, inequivocamente. Se sabeis essas coisas, precisamos saber. Bem-aventurados sois, precisamos ser, se as fizerdes. Esse tripé só opera junto. Porque se eu souber sem ser e sem fazer, vou ser intelectualista. Se eu ser sem fazer e sem saber, posso ser omisso. Eu sou, mas não faço nada para ninguém, eu posso cair na omissão. E se eu fizer sem saber e sem ser, posso cair no pragmatismo. Então, perigo do intelectualismo, perigo da omissão e perigo do pragmatismo. São perigos que me rondam se eu pegar um desses 3 sozinhos. Não é só fazer, não é só saber, não é uma dimensão apenas sozinha. Elas têm que operar juntas. Nós sabemos que temos que amar, mas isso não é suficiente. Nós somos e estamos em Cristo amando, mas precisamos mais. Mas também não podemos só fazer, porque vai ser hipocrisia se eu fizer sem ser. Eu preciso dessas 3 dimensões juntas. Se eu souber amar, eu vou vencer o pecado como intenção. Se eu for no amor, eu vou vencer o pecado como estado.
Se eu praticar amor, vou vencer o pecado como ato. Então, as três dimensões teológicas do pecado, ato, intenção e estado, são vencidos pelo saber, pelo fazer, pelo ser. Se eu souber amar, venço a intenção do pecado. Se eu estiver ou for em amor, vou vencer o pecado como estado. E se eu praticar o amor, eu venço o pecado como ato. Nenhuma dessas dimensões opera sozinha. Eu digo isso porque hoje tem pessoas que dizem que você não precisa falar, você basta se postar. Mas a fala, ela ajuda a pessoa a compreender a nossa postura, aquilo que nós somos, ou o Evangelho de Jesus Cristo como compartilhar. Mas também não basta só fazer, você tem que ser, você tem que saber. Essas dimensões operam juntas. E Jesus fez isso perfeitamente. Ele sabia o que era o amor, ele era a encarnação do amor e ele fazia. Portanto, o meu convite para você nessa manhã é nós tentamos deixar as fechúnculas, as querelas de lado, e nós entendemos o que as pessoas ao nosso redor precisam, o que as pessoas buscam, pura e simplesmente é o cuidado, e esse cuidado só vai ser possível por meio de um coração que ama. Por quê? Você vai ver pessoas se decidindo, você vai ver pessoas sendo chamadas para o ministério, e depois, às vezes, fazendo coisas que você nunca imaginaria que fizesse. Mas você vai amá-las até o fim. Você vai emprestar dinheiro. Você vai ver aquela pessoa se recuperar. Você vai ver aquela pessoa dar a volta por cima. Mas, de repente, não emprestar quando você precisa. Mas você vai amar até o fim. Você vai ver aquela pessoa que você viu crescer, você ajudou em vários momentos da vida, mas, de repente, agiu de uma forma inesperada com você. Você vai amar até o fim. Você não pode só saber amar. Você não pode pensar no amar dissociado, no fazer do saber. Você não pode só praticar sem ser. Precisamos saber, precisamos ser e precisamos fazer. E dessa forma nós vamos conseguir amar e amar até o fim. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual a situação que ele acometeu. Eu não sei o que fizeram com você. Mas o que Deus diz para você nessa manhã por meio da sua palavra é que aquele que decide amar tem que decidir amar até o fim. Vai dar a resposta para essa pessoa? Primeiro pense que você tem que amá-la até o fim. Vai tomar aquela atitude que você pensava em tomar? Tome aquela atitude, mas amando e amando até o fim. Vai dar aquela resposta para o chefe? Vai resolver aquele negócio? Vai dar aquela decisão que estão esperando você tomar há muito tempo? Toma aquela decisão, mas toma aquela decisão em amor até o fim. Recebeu aquele convite do ministério, você tem que dizer sim ou não? Pergunte, você está amando como é para amar? Você está tomando essa decisão em amor? Essa decisão não é baseada apenas na razão humana, essa decisão é baseada apenas nas questões humanas, essa decisão é baseada apenas no seu Excel ou apenas nas suas planilhas organizacionais. O meu convite é você a tentar hoje deixar um pouquinho isso de lado. E é você pensar no amor. E tomar essa decisão em amor e amor até o fim. Essa decisão que você vai tomar, essa resposta que você planeja dar, você está fazendo em amor ou em razão? A razão é boa e deve ser utilizada, mas breve faz causa nos lembrar. Às vezes o coração tem razões que a própria razão desconhece. O meu convite para você é tomar a decisão que você tem que tomar nessa semana, mas amando e amando até o fim. Pergunte-se a si mesmo, isso que você vai fazer em amor e amor até o fim? Deus abençoe nossa vida e nosso coração.